Olá, bem-vindo de volta ao Real Crusades History, onde usamos fontes primárias para revelar a verdade sobre as cruzadas. Hoje vamos falar sobre Godofredo de Bulhão, que há muito tempo é considerado um grande herói cristão das cruzadas. Ele foi um dos líderes mais famosos da Primeira Cruzada. Godofredo nasceu por volta do ano de 1060 e foi duque da Baixa Lorena. Isso o colocava basicamente na região da Lotaringia, que era a leste do então Reino da França. Godofredo, na verdade, falava tanto francês quanto alemão. Para conhecer a personalidade de Godofredo jovem, vamos recorrer ao cronista medieval Guilherme de Tiro. Guilherme diz que Godofredo era religioso, virtuoso, temente a Deus e de temperamento suave. Ele era justo, evitava o mal. Ele era confiável e digno de confiança em seus compromissos. Ele era assíduo na oração, renomado por sua generosidade, afável, cortês e misericordioso. Toda a sua vida foi louvável e agradável a Deus. Ele era um homem de força incomparável, com membros robustos, peito viril e rosto bonito. Seus cabelos e barba eram de um loiro médio. Ele era considerado por todos como o mais destacado no uso de armas e em operações militares. Guilherme descreve detalhes sobre Godofredo aceitos por quase todos os cronistas medievais ocidentais. Ou seja, ele era muito piedoso e religioso. O escritor medieval Roberto, o Monge, disse que Godofredo parecia mais monge que soldado em certos momentos, devido ao seu notável fervor religioso. Também que ele tinha uma personalidade bastante afável e calma, bastante deliberativa, e era considerado um governante muito justo e simpático. Anaconina, princesa bizantina que registrou a primeira cruzada, relatou que Godofredo vendeu suas terras e foi o primeiro a partir para Jerusalém. Agora, ela está um pouco enganada nisso, pois Godofredo não vendeu todas as suas terras, mas de fato vendeu grande parte de suas posses para financiar sua cruzada. Ele manteve algumas delas, pois planejava retornar ao Ocidente, mas a cruzada foi para ele um grande sacrifício e um ato de piedade. Seus interesses eram religiosos e, como afirmam os escritores medievais, ele não buscava ganhos pessoais. Quando o exército de Godofredo chegou a Constantinopla, foi recebido pelo imperador bizantino Alexios I Comneno. Alexios era, claro, o governante que havia pedido ajuda ao Ocidente para defender seus territórios contra os turcos que estavam devastando terras cristãs. No Oriente, Godofredo jurou a Alexios devolver quaisquer terras bizantinas reconquistadas dos turcos. Em troca, teria apoio militar e financeiro de Alexios. Então, em 1097, Godofredo e seu exército, junto com as outras forças cruzadas, chegaram à região diante da cidade de Niceia, que estava sob controle muçulmano na época. Alberto de Hague, que foi outro famoso cronista medieval que escreveu sobre a vida de Godofredo, nos conta que havia um guerreiro turco que corria pelas muralhas de Niceia, lutando bravamente, matando muitos cruzados e basicamente causando muitos problemas para eles. E ninguém conseguia matá-lo até que o próprio Godofredo se aproximou das muralhas e acertou o homem no coração com sua besta. Godofredo era de fato bastante habilidoso no uso da besta. Era sua arma favorita. Depois que Niceia foi tomada, os cruzados estavam seguindo para o sul em direção a Antioquia quando, de repente, foram atacados por uma emboscada dos turcos. Esses turcos começaram a matar muitas pessoas no acampamento dos cruzados que estavam na retaguarda do exército, porque eles atacaram a retaguarda. Eles levaram muitas mulheres e crianças, que sem dúvida pretendiam vender nos notoriamente brutais e cruéis mercados de escravos islâmicos. Godofredo e seus homens, junto com Hugo, o Grande e seu exército, conseguiram alcançar os turcos e, na verdade, os perseguiram e conseguiram resgatar muitas das mulheres e dos meninos que os turcos haviam capturado. Em 1097, os cruzados chegaram a Antioquia e Godofredo foi bastante valente durante esse cerco.
Um dos cronistas medievais o registra fazendo o seguinte discurso para seus homens: somos devotos, adoradores do Deus vivo e de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujo nome vamos para a batalha. Eles confiam em sua força, nós, no nome do Deus vivo, confiando em sua misericórdia, lutamos contra infiéis e descrentes, pois pertencemos ao Senhor, vivos ou mortos. Depois que Antioquia foi assegurada, Godofredo saiu com seu exército para realizar algumas incursões em pequenas possessões muçulmanas próximas e retornou à cidade com muitas cabeças turcas em estacas, que Godofredo e seus homens haviam matado durante suas incursões em uma área chamada Turbazel. Mais uma vez, isso mostra as habilidades militares excepcionais de Godofredo. Em 1099, os cruzados chegaram ao seu destino final, Jerusalém, a cidade sagrada, e começaram a sitiá-la. Godofredo e seus homens sitiaram o ângulo noroeste da cidade até o portão de Jafa. Foi realmente em Jerusalém que a fama de Godofredo como cruzado, onde sua reputação foi realmente estabelecida. Durante o cerco, Godofredo, em certo momento, estava no topo de uma torre de cerco atirando com sua besta nos defensores muçulmanos, quando um projétil danificou seriamente essa torre e ela começou a desmoronar. Agora Godofredo, ele era um homem enorme, claro, muito poderoso fisicamente, e ele conseguiu segurar essa torre de pé naquele momento. Em um dos cantos, com um braço, enquanto continuava atirando com sua besta nos defensores muçulmanos, até que a torre pudesse ser reparada. Então, mais uma vez, esse é um exemplo das habilidades realmente incríveis dele como guerreiro. No cerco de Jerusalém, os homens de Godofredo foram os primeiros a atravessar as muralhas e entrar na cidade. 2 irmãos que eram cavaleiros sob o comando de Godofredo, Little e Gilbert, conseguiram penetrar as muralhas e repelir os defensores muçulmanos, permitindo que Godofredo baixasse uma ponte de sua torre até as muralhas de Jerusalém. E então, é claro, Godofredo foi um dos primeiros a entrar na cidade e ajudou a liderar a subjugação de Jerusalém por dentro. Após a cidade ser assegurada, Godofredo foi unanimemente escolhido pelos cruzados como governante de Jerusalém. Eles queriam nomeá-lo rei de Jerusalém, mas na verdade ele recusou ser chamado de rei. Em uma cidade onde Cristo usou coroa de espinhos, portanto, Godofredo assumiu o famoso título de defensor do Santo Sepulcro. Outro escritor medieval famoso, Foucault de Chartres, relata: todo o povo do exército do Senhor na cidade sagrada escolheu Godofredo, príncipe do reino, por sua nobreza, habilidade militar, paciência e elegância para protegê-la e governá-la. Godofredo foi considerado um governante eficaz e competente por todos os cronistas medievais. Guilherme de Tiro escreve: o reino em seus dias tornou-se mais seguro e bem estabelecido. Ele revigorou o reino recém-estabelecido e lhe deu proteção contra as investidas dos atacantes. Godofredo, na verdade, reinou por apenas 1 ano. Ele morreu no ano de 1100 devido a uma doença e foi sucedido por seu irmão Balduíno. Godofredo tornou-se lendário como grande guerreiro cruzado, famoso no mundo medieval e até moderno. Tasso, o poeta do século XVI, escreveu um famoso poema épico sobre Godofredo e há muitas estátuas e monumentos dedicados a Godofredo por toda a Europa, sendo o mais famoso, é claro, talvez a bela estátua de Godofredo na Bélgica. E de fato, até hoje, a espada que Godofredo usou na conquista de Jerusalém ainda está na igreja do Santo Sepulcro, na Terra Santa,